Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Lexus UX250H Dynamic 2024 híbrido. Esse carro que está exposto aqui na Lexus Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota do Brasil e no mundo. E esse é um SUV compacto com linhas bem dinâmicas e agressivas, com faróis em LED, com sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. No seu interior, muito requinte, aquecimento dos bancos dianteiros, multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV compacto da Lexus, começando aqui pelos seus faróis, que saem da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto a luz de indicação. Aqui você tem a luz de condução diurna, que já forma o L aqui da marca Lexus, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e sistema comutativo automático dos faróis. Aqui na parte do para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, mostrando aqui todo um design aqui bem agressivo do modelo, com essa peça com acabamento em preto brilhante, que tem um detalhe aqui do farol de neblina em LED, que também tem aqui os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe em preto fosco aqui abaixo, também esse detalhe aqui todo com a parte aqui em metálico que faz aqui o contorno em volta da grade superior, que tem todos esses detalhes na abertura aqui com a parte em preto brilhante, e aqui o logo translúcido da Lexus, onde temos os sensores de segurança aqui com os radares com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema. E os vincos saem lá de cima, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que aqui no Lexus utiliza um motor a combustão, 2 motores elétricos. O motor a combustão é 2.0 aspirado a gasolina, com 145 cavalos com torque de 18,8 kg, força-metro a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos com 107 cavalos, com torque de 20,2 kg força-metro. Acima você tem a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e motor a combustão, com força combinada de 184 cavalos, trazendo muita economia de combustível. Ele não é um híbrido do tipo plug-in que você precisa ali conectar na tomada, mas sim com o uso do motor a combustão, ou no trânsito pesado quando você faz a frenagem, ou numa descida de serra utilizando o freio motor, ele vai regenerar o sistema de baterias sem que você precise ficar preocupado onde fazer uma parada para recarregar o sistema de baterias. E um detalhe interessante aqui nesse SUV compacto, ele tem um tanque de 43 litros e na cidade ele vai render em torno de 16,6 km por litro. Autonomia urbana em torno de 710 km, autonomia rodoviária em torno de 630 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. No capô, manta acústica, também entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem os detalhes aqui diamantados na parte das bolas indo até o centro, os vincos bem aparentes e a pintura em cinza metálico, o perfil dos pneus 235/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Lexus, que mede 4,49 metros de comprimento. Vão livre de solo
de 16 centímetros de altura. Caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, assim como a saia lateral, esse vinco que sai da primeira porta, terminando ali na segunda porta, que realmente fica bem destacado, um vinco aqui na parte lateral que termina lá na terceira coluna, parte lateral aqui à frente também, na coluna A, toda essa parte envidraçada com essa moldura em detalhe cromado. Aqui abaixo é na cor do veículo, aqui é um preto brilhante e aqui a parte cromada com repetidor de seta, rebatimento eletrônico. Quando você aciona na chave ele também faz o rebatimento eletrônico e ele tem desembaçador com aquecedor aqui nos retrovisores justamente para não ofuscar. A cor predominante aqui é um verde musgo metálico. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa cor aqui do modelo. As maçanetas são na cor do veículo, na coluna B o detalhe em preto brilhante, aqui a régua na parte do teto, na coluna C ele vai ter aqui o acabamento, toda a parte um detalhe cromado como eu falei para vocês. Suspensão traseira é do tipo independente e agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia. Depois eu mostro para vocês lá no interior o funcionamento. Parte do para-choque aqui todo em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade, a parte com indicação da lâmpada de ré aqui abaixo do lado esquerdo e direito em LED. Olha esse vinco na parte lateral que já se une aqui na parte da lanterna, que sai aqui da lateral, atravessa toda a parte da tampa aqui do porta-malas com uma iluminação em LED. E olha essa régua aqui que atravessa todo ele, realmente deixa bem marcante, com toda essa moldura em preto brilhante aqui, que já realmente fica bem destacado, com essas saliências aqui referente o detalhe aqui com a parte já aerodinâmica na parte lateral e também da tampa traseira. Aqui ó, vocês vão perceber um vinco bem sutil aqui que já forma aquela parte da grade trapezoidal lá da frente para harmonizar, e a inscrição Lexus, o X250 e o logo aqui com a inscrição, todos com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, também terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado com essa parte aqui em preto brilhante, já que acima é na cor do veículo. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Como essa é a versão de entrada, não é a abertura eletrônica. Ele conta com 234 litros de capacidade, por ser um SUV compacto, até tem um bom espaço para estar utilizando. O tampão aqui ele é retrátil, como vocês podem ver aqui, bem prático para poder estar utilizando. Tem iluminação em LED do lado esquerdo e direito, assim como também esses ganchos aqui que você pode estar utilizando para colocar algo para que não fique solto aqui na parte do porta-malas, com capacidade de 4 kg, tanto do lado esquerdo e direito, uma tomada 12 volts, também você tem esse nicho para estar utilizando, você pode estar puxando aqui, você tem um outro nicho, e mais abaixo você tem aqui também ó, a parte do kit de reparos One Flat para você fazer a troca, pois ele não tem step de uso temporário aqui no modelo, somente o kit de reparos. A parte aqui o detalhe do suporte aqui do tampão, todo com a parte em preto fosco, com as alças do lado esquerdo, direito, câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento, a parte com a iluminação de neblina aqui, os 4 pontos em LED, tanto do lado esquerdo e direito, para trazer mais segurança aqui ao modelo. E falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e IBS, assistente de rampa e também 8 airbags no total, sendo 2 airbags de frontais, 2 de joelho para o motorista e também passageiro, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 m. A abertura da porta aqui é um pouco mais ampla aqui para justamente facilitar. Eu posicionei o banco do motorista aqui justamente para minha altura, porque o entre-eixo aqui é 2,64, né? Então praticamente fica bem justo para você estar utilizando aqui para alguém da minha altura. O teto ele é preto, com iluminação em LED, as alças ali no teto, portas revistas somente aqui para o lado do passageiro, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, também 2 tomadas USB do tipo C, traz mais comodidade para quem vem aqui na segunda fileira para estar utilizando. Revestimento do banco aqui é em couro ecológico, toda com a parte lisa aqui, sem as costuras aparentes. Ele é bem sóbrio nessa parte aqui, os detalhes. Vou descer aqui ainda para mostrar os detalhes daqui na parte dos bancos. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção para 2, porta-copos, facilita aí utilizando aqui numa viagem, por exemplo. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis. Do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Você pode estar puxando essa parte aqui, o banco ele é bipartido,
60 por 40, você consegue descer os dois lados e utilizar algo que não coube no porta-malas, por exemplo. Realmente facilita bastante para você estar utilizando. O acabamento aqui da porta, aqui, revestido em couro bem macio ao toque. Essa parte aqui já é com plástico rígido com detalhe em preto fosco. Os puxadores aqui com detalhe cromado. Aqui você tem essa peça em preto fosco, que já tem umas ranhuras, e também o acionador do vidro elétrico com a função auto-down. Sobe com um toque só e o alto-falante aqui na porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Lexus do outro lado. Você consegue a parte aqui com um alarme perimétrico e volumétrico para estar utilizando. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através do Smart Entry, que traz mais comodidade. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui 10 funções, lá do outro lado 8, porque aqui você tem um ajuste de lombar somente para o motorista. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, a altura do banco. Esse outro botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E aqui você faz o ajuste de lombar. Ele vai inflar essa parte quando você aciona o botão. Não sei se vocês vão conseguir perceber. A inscrição Lexus aqui na parte do tapete, que é bem macio ao toque. Também a abertura aqui do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível, que são 43 litros, e aqui a parte com brilho de intensidade de tela e a tecla Odotrip. Agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus UX 250H 2024, que já está em funcionamento. Olha a parte da abertura aqui, tanto da multimídia como do painel digital. Realmente é bem marcante aqui esse detalhe aqui do veículo que eu estou mostrando para vocês. A multimídia é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. E vocês notam o silêncio aqui dentro do carro? Pois é, carro híbrido tem esse detalhe. Muito espaço aqui interno, muito requinte, fora o silêncio que você tem. Isso tudo traz muita comodidade na utilização de um veículo híbrido. Aqui a multimídia, como eu estava falando, né? Conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, de 8 polegadas nessa versão de entrada. Se fosse a versão Dynamic, já seria uma multimídia maior. Aqui toda a parte em preto brilhante, o ajuste aqui referente ao volume. Então você tem aqui referente à mídia, a rádio, AM, FM, estações, favoritos. Aqui você consegue conectar o seu Android Auto Apple CarPlay sem fio e também via Bluetooth para atender aqui no volante. Aqui as informações do veículo referente a fluxo de energia, que você consegue estar acompanhando aqui no veículo, e as configurações também. Conforto, então você consegue a parte aqui ativar os aquecedores do banco dianteiro. Você consegue também referente a clima, ligar ar-condicionado, onde você vai direcionar, o fluxo aqui do ar-condicionado. Também você consegue ver o fluxo de energia do carro, informações de navegação, histórico, consumo, tudo por aqui, realmente bem prático. E aqui todas as configurações gerais que você consegue fazer e customizar aqui de acordo com aquilo que você deseja. Mas como não estou conectado com o Android Auto Apple CarPlay, não aparecem os ícones aqui, ficaria muito mais fácil para estar utilizando. Ele não tem GPS integrado, nem TV digital, por conta do Android Auto Apple CarPlay, que você consegue parear para utilizar o GPS com Waze ou Google. Console central, aqui toda a parte em preto, cinza metálico aqui na saída do ar-condicionado, botão start-stop. O ar-condicionado é do tipo digital e, como eu mostrei para vocês, você opera tanto na multimídia como os botões físicos aqui embaixo. Então você tem um modo automático, ele é aqui digital de 2 zonas, então você consegue colocar para cima ou para baixo aqui e vai alternando a temperatura, tanto do lado do motorista e passageiro, que você consegue alternar. Então tem esse detalhe. Você consegue também selecionar onde você quer colocar o fluxo do ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Aqui o aquecedor do vidro traseiro, para-brisas dianteiro, e aqui desligar o ar-condicionado, modo automático, e também aumentar ou diminuir o fluxo. E como vocês percebam, né, vai mudando aqui na multimídia o tempo todo para te manter informado aqui referente à utilização do ar-condicionado. Mais abaixo aqui você tem um porta-trecos, 2 tomadas USB do tipo C e a iluminação ambiente aqui em LED. Se fosse a versão Luxury, já teria aqui recarregamento de celular por indução sem fio. Essa é a versão de entrada, não tem recarregamento. 2 porta-copos, aqui você tem também a opção dos aquecedores aqui dos bancos dianteiros, tanto para o lado do motorista e passageiro. Então você tem 3 níveis aqui para manter aquecido. Ou liga por aqui, ou liga pela multimídia. A parte do câmbio aqui
é do tipo Hybrid Transaxle com 6 velocidades, como eu falei para vocês na apresentação do motor. Tem câmera de ré, então você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento e também a inclinação aqui quando você esterça o volante. Você consegue mudar o ângulo da câmera aqui para deixar mais aberto ou fechado, e ele tem 4 pontos aqui na parte dianteira e traseira, então você consegue monitorar tanto pela multimídia como pelo painel digital aqui, para justamente quando está se aproximando próximo de um objeto. Facilita bastante. Aqui você tem o modo drive, para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas para você fazer a utilização. Realmente é bem bacana essa questão aqui. Você tem aqui, ó, freio de estacionamento eletrônico, que é nessa parte, e também aqui a tecla Brake Hold para você estar fazendo a utilização aqui num trânsito mais pesado, ou igual agora, ó, posso soltar o freio de estacionamento, que ele segura o veículo eletronicamente. Se eu quiser que o veículo libere, basta eu pisar no acelerador e ele me libera. Isso num trânsito mais pesado, num farol, num pare e siga do trânsito, ele favorece bastante para estar utilizando. Aqui o modo EV Mode, então você tem essa utilização também para utilizar aqui no modo 100% elétrico. Acabou de ligar o motor a combustão para regenerar o sistema de energia aqui do carro. Então você vai ter justamente essa parte de ouvir mais barulho no carro quando ele funcionar o motor a combustão. Você consegue abrir aqui, ó, o console central é bem macio o toque, com todo acabamento em couro aqui. Então você tem tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo A convencional para colocar um pendrive para ouvir a música favorita ou recarregar um celular. Aqui todo espaço ele é bem macio ao toque. Você consegue apertar o botão aqui pro lado do passageiro, abrir alternado aqui pro outro lado, um porta-trecos aqui também para você estar utilizando da maneira que achar melhor. Fileira do banco dianteiro em couro ecológico, com a parte mais lisa aqui, com a costura aparente. Aqui o banco é bem sóbrio. Essa parte aqui que você tem uns acabamentos aqui, e a parte lateral para trás é mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol, que é bem macio ao toque essa parte aqui em tecido, e quando você puxa essa parte, ela acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista, como do lado aqui do passageiro para você fazer a utilização. O retrovisor aqui não é do tipo fotocrômico, só na versão topo de linha. Iluminação em LED aqui, também você consegue estar ativando ou desativando o alarme volumétrico aqui no interior do veículo, caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Aqui todo o acabamento é bem macio ao toque, aqui já com um acabamento em couro também macio ao toque com costura aparente. Você consegue puxar aqui, ó, apertar o botão, aliás, para fazer a abertura aqui do porta-luvas, saída do ar-condicionado, saída dos tweeters ali, todo o acabamento também aqui, não sei se vocês vão perceber, bem macio ao toque, essa parte aqui também, então realmente tem um ótimo acabamento. A multimídia do tipo flutuante, e olha que bacana essa parte aqui no Lexus. Você consegue apertar aqui para ativar ou desativar o sistema de tração. Aqui a referente aos modos de condução. Se eu virar aqui para frente, Sport, já vai ficar vermelho. Ele vai fazer as mudanças aqui do câmbio automático de uma forma mais rápida para ficar com um giro maior no motor. Eu consigo apertar o botão, volta para o modo normal. Se eu girar aqui para baixo, já vem para o modo Eco, para utilizar o modo de economia aqui no veículo. Isso é bem bacana nessa parte do carro, né? A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e regulagem de profundidade é manual. A versão Dynamic, que é a topo de linha, já seria a regulagem eletrônica. Então, quando você sai do banco, você dá a partida ali no carro, ele vai ajustando tanto o volante quanto o banco de acordo aqui para te dar mais espaço para sair do carro. O volante é do tipo multifuncional com acabamento em couro aqui com a linha aparente, comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você consegue mudar as estações de rádio ou a música que você prefira ali no seu aplicativo. Aqui em cima referente aos sistemas de segurança Lexus Sense. Então aqui você tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui você consegue setar a parte do controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Então vamos supor que você setou 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança caso você esteja distraído. Esse outro botão, que se você mantém ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária aqui no modelo. Então se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Esse outro botão aqui mais acima faz parte da mudança aqui referente ao pré-colisão. Se você mantém ativo, numa medida de risco ali evasiva, se você não conseguir enxergar a situação de risco à sua frente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma
para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos aqui. Realmente um sistema de segurança bem interessante. Também tem oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono, fadigado dirigindo, oscilando ali a direção, ele vai perceber, vai te dar um alerta sonoro e visual, vai aparecer uma xícara de café ali na parte da tela para justamente informar que se você continuar dirigindo dessa forma, você pode causar um acidente. Então é um sistema que realmente traz muitos detalhes aqui para a utilização. A parte aqui do painel, ele tem aqui 7 polegadas aqui ao centro com essa parte redonda e aqui ao canto. Aqui você tem a parte com informativo com a temperatura do motor, que é analógico. Aqui o medidor do tanque de combustível, 43 litros. Então você tem aqui velocímetro digital, indicação de câmbio, referente aqui ao modo econômico e as baterias. E aqui no canto você tem aqui referente às informações do veículo, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, consumo instantâneo, consumo combinado. Você consegue fazer o acompanhamento. Seta para baixo aqui, ele já vai mudando ali. A autonomia está marcando 153 km. Ali referente aos sistemas de segurança, pressurização do pneu, que ele já vai ter o acompanhamento também. Ali ó, já está mostrando a parte dos pneus ali referente à pressurização, e aqui essa parte fica limpa. Seta para o lado direito, estação de rádio, para o lado direito mais uma vez os sistemas de segurança que eu consigo ativar ou desativar, mais uma vez aqui todas as mensagens que são importantes no veículo e todas as configurações gerais que eu consigo habilitar aqui e ajustar conforme eu desejo aqui no modelo. Aqui na parte da porta do motorista, todos os comandos são iluminados, com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem também aqui o detalhe para fazer o rebatimento eletrônico do retrovisor, ó, basta apertar aqui, ele vai fazer o rebatimento ou fazer a regulagem elétrica, tanto do lado esquerdo como do lado direito, indicado pela letra L e também pela letra R. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus UX 250H 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.